Olá, meu nome é Velton, eu sou acadêmico do curso de Licenciatura em Filosofia da Universidade do Estado do Amapá, a UEAP. E nesta aula vamos falar sobre indústria cultural. Indústria cultural é um termo utilizado, empregado, cunhado pelos filósofos alemães Theodor Adorno e Max Horkheimer, né, que são dois filósofos representantes da chamada Escola de Frankfurt, que é um instituto de ciências sociais localizado na Alemanha. Qual é a principal ideia, as principais ideias defendidas por esses filósofos? Primeiro que para eles, os meios de comunicação de massa que temos hoje, eles transformam qualquer produto ou mercadoria para o consumo. A gente pode entender que a indústria cultural hoje ela está submetida aos interesses do capitalismo, né? Ela está ligada diretamente aos interesses do capitalismo. Outro ponto defendido, estudado por esses filósofos é a influência dos meios de comunicação de massa sobre a sociedade, principalmente pós-revolução industrial. Outra ideia também trazida por eles, abordada por esses filósofos, é o poder dominante da chamada indústria cultural. Então, o que vai contribuir para o surgimento dessa chamada indústria cultural, para o surgimento da chamada indústria cultural? O que vai contribuir para isso é a partir da Revolução Industrial, né, século XIX, onde temos aí o processo de industrialização em massa, né, industrialização em larga escala, que acontece ali na Inglaterra, né, depois vai se expandir por toda a Europa. Então, é a partir daí que vai surgir esse termo aí criado por Theodor Adorno e Max Horkheimer, né, que é a indústria cultural, que é o tema da nossa aula de hoje. Então, o que é a indústria cultural e os meios de comunicação de massa? A gente pode entender que os meios de comunicação de massa e a indústria cultural, elas não podem viver separadas, né? Elas estão sempre juntas, estão intrínsecas uma na outra. Podemos dizer que formam até um casal, né? Que não podem viver separadas. O que é a indústria cultural? A indústria cultural nada mais é que a indústria de produtos culturais. Vamos imaginar aqui como qualquer outra indústria, né? Indústria automobilística, indústria alimentícia, de calçados, e os meios de comunicação de massa nada mais é que televisão, rádio, cinema, internet, celular, computador, e esses meios de comunicação de massa estão ali sempre vinculados à indústria cultural, né? Eles não podem viver separados. Então, a indústria cultural ela vai utilizar-se desses meios de comunicação de massa que temos hoje, já dei o exemplo, né, com alguns objetivos e algumas finalidades, né? Objetivo, né, que é incentivar o consumo dessa mercadoria, né, desse produto, né, com a finalidade de obter o lucro, né, que é a obtenção então do lucro, né? A gente pode, estamos falando, lógico, né, que é do sistema capitalista, né, do sistema capitalista, né? Então, o lucro obtido pela venda dessa determinada mercadoria, desse determinado produto, é que mantém então todo o sistema capitalista funcionando, né? Toda uma engrenagem então de um sistema capitalista funcionando. Sociedade de consumo, né? Quando a gente fala em sociedade de consumo, estamos falando nada mais, nada menos de nós mesmos, né? Somos nós, né? Nós somos a sociedade de consumo. Estamos consumindo a todo momento qualquer uma determinada mercadoria, né? Então, como é que vai surgir, então, na indústria cultural, como é que vai surgir, então, essa sociedade de consumo, né? Que a gente fala de massificação cultural, né? Então, como a gente, recapitulando, então, a gente teve, logo lá no século XIX, na Inglaterra, o início da Revolução Industrial, né? A produção em larga escala, né? Produção em massa, né? Temos aí as máquinas a vapores, enfim. Então temos aí a indústria cultural e os meios de comunicação de massa, né? O que vai acompanhar todo esse processo, né, da indústria cultural é
é a terceira revolução industrial, que a gente chama de processo tecnológico, né? Então temos esse processo tecnológico que vai acompanhar a revolução industrial, né? E a gente já vive hoje, né, esse processo tecnológico, né? O que vai acontecer então? Temos então aí cada vez produtos mais sofisticados, né? Então a indústria cultural ela vai pegar os meios de comunicação de massa que temos hoje na televisão, rádio, cinema, indústria. O que vai acontecer? Vai através dos meios de dos meios de comunicação de massa que temos hoje, eles acabam atingindo milhões e milhões de pessoas, né? A gente pode usar lógica. Se vai atingir milhões e milhões de pessoas, várias pessoas vão ter acesso àquela determinada mercadoria, aquele determinado produto, certo? Então a gente procura entender, a gente vai entender que a indústria cultural ela procura vender seus produtos para um público generalizado, né? Para várias pessoas, para milhões de pessoas, independentemente da sua condição social, né? Independentemente da condição social na qual a pessoa está inserida, né? Então, esse é um dos objetivos da indústria cultural, vender seus produtos para um público generalizado, para milhões de pessoas, onde milhões de pessoas vão ter acesso àquela determinada mercadoria, né? Várias pessoas vão ter acesso àquela determinada mercadoria. O que vai acontecer? Vai despertar o desejo de consumo dessas pessoas, né? Vai despertar o desejo de consumir aquela determinada mercadoria, né? Independentemente da sua condição social ou não, né? Que esse é um dos papéis da indústria cultural. Então temos aí, então vai formar um grande mercado de consumidores, né? É o que forma então esse nome, esse termo, sociedade de consumo. Massificação e alienação. Então, a gente entende que a indústria cultural, um dos objetivos principais da indústria cultural é vender suas mercadorias, seus produtos, né? Como nossos filósofos estão afirmando, né? Theodor Adorno e Max Horkheim. Só que o problema não é só esse, né? De vender suas mercadorias. Além de vender suas mercadorias, ela faz propaganda de um mundo ideal. A indústria cultural ela vai fazer propaganda de um mundo ideal, né? Esse é um dos pontos também trazidos aí por Theodor Adorno e Max Horkheimer, né? Que como assim propaganda de mundo ideal, né? A gente pode dar vários exemplos. Um deles por exemplo, a gente assiste um telejornal onde a gente acaba assistindo ali várias cenas de violência, tiroteio, de homicídio, de assaltos, várias cenas assim de barbáries. E no comercial desse telejornal a gente acaba vendo várias propagandas, né, de pessoas ali felizes com seu carro, com sua casa, com seu sapato, com sua roupa. Então, esse é um dos pontos trazidos por Theodor Adorno e Max Horkheim, né, que a indústria cultural ela faz propaganda de uma sociedade idealizada, né, de uma sociedade ideal, né, como se tudo tivesse normal, né? Então, a gente define esse ponto como alienação, né? Que é essa perca da capacidade individual de crítica, né? O indivíduo perde essa capacidade de crítica em relação a tudo que ele vê, em relação a tudo que ele ouve, né? Que a gente chama disso de alienação, né? Então, os meios de comunicação de massa que temos hoje, eles acabam sendo instrumentos de controle e dominação das massas, né? Que a gente chama isso de massificação. A massificação vai levar a alienação, né? A massificação nada mais é que os meios de comunicação de massa eles acabam influenciando o pensamento dos seus usuários, né? O que vai torná-los dependentes e alienados, né? Onde temos aí a alienação, né? Então esse que é o outro ponto trazido aí por Theodor Adorno e Max Horkheim, né? Que é a alienação e a massificação. Então, temos aí os meios de comunicação de massa que passam a ser instrumentos de controle das massas, né, da sociedade. E por quem? Pelas elites dominantes, né, pelas elites dominantes do Estado, aqueles que detêm o poder economicamente mais forte, por exemplo, né, que a gente chama isso de manipulação, de manipular, né, ou seja, aqueles que detêm o poder economicamente mais forte sobre a mesma sociedade, né, e esses são os donos do poder, né, os donos estão dos meios de comunicação de massa, né? Então
esse é um dos pontos trazidos aí por Theodor Adorno e Max Horkheimer, né, que da massificação vai levar à alienação, né? Então, só recapitulando, né, então Theodor Adorno e Max Horkheimer vão estudar os principais pontos deles esse, né, que os meios de comunicação de massa eles influenciam o pensamento dos seus usuários, né, e, e a indústria cultural, né, o poder dominante dessa chamada indústria cultural sobre a sociedade, né? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula, né, sobre indústria cultural, né? Então é isso. Muito obrigado.